Utilizei um termo em 2006, na altura do governo Sócrates Pinto, quem fez o sistema elétrico tal e qual existe, que era que nós tínhamos um sistema que era uma loucura suicida. E eu hoje repito aquilo que disse. Isto é uma loucura suicida. O sistema de outras empresas em Portugal que estão a fechar portas e a dispensar muitos trabalhadores por causa de decisões de gestão mal explicadas, como o fecho da refinaria de Matosinhos, e também por causa de decisões de política ambiental tomadas em Lisboa e em Bruxelas, que estão a contribuir para a desindustrialização do país. É o caso do fecho das centrais a carvão de Sines e do Pego, com o fim de muitas centenas de postos de trabalho. As mesmas decisões de política ambiental a nível europeu estão a levar a uma subida em flecha dos preços da eletricidade por causa do agravamento brutal do preço das emissões de dióxido de carbono e dos enormes subsídios às novas formas de energia. Em consequência, muitos milhares de empresas em Portugal, em muitos setores, estão a perder competitividade nos mercados externos e podem também elas fechar portas em breve. É certo que a luta contra as alterações climáticas reúne consenso a nível mundial, mas enquanto a Europa fecha centrais a carvão e abre guerra ao gás natural, outros países e blocos económicos inauguram cada vez mais centrais a carvão e apostam no gás natural para se industrializar. Numa palavra, os nossos governantes prometeram reindustrializar o país e aquilo a que estamos a assistir é uma nova fase de rápida desindustrialização e de perda massiva de empregos. Como essas centrais agora têm uma taxa de carbono que o governo decidiu pôr, repare, veja estes números, hoje em dia, para produzir eletricidade a partir do carvão em Portugal, o preço do carvão, que lá está, faz que se produzisse a cerca de 25, 30 euros. Se juntar a taxa de carbono, vai para os 80 e 90 euros. Isso é portanto, loucura. no caso do... Claro. E repare, como as centrais... Então, mas o nosso governo está a desproteger-nos completamente em relação às indústrias. Eu utilizei um termo em 2006, na altura do governo Sócrates Pinto, quem fez o sistema elétrico tal e qual existe, que era que nós tínhamos um sistema que era uma loucura suicida. E eu hoje repito aquilo que disse. Isto é uma loucura suicida. O sistema de produção e de venda de eletricidade em Portugal é uma loucura suicida. O sistema em termos elétrico, económicos. O sistema elétrico, económicos e até tecnológicos. Porque, repare, é evidente que se nós olharmos, e eu como académico tenho essa obrigação de olhar para o mundo inteiro, repare qual é a lógica de nós estarmos a encerrar a lógica mundial, porque a questão da descarbonização é mundial. A atmosfera é só uma. Portanto, nós desligamos Sines, que são 1.200 megawatts. Vamos desligar Abrantes, ou Pego, são 600 megawatts, 1.800. Marrocos inaugurou há 2 anos, 2 ou 3. A Alemanha vai ser até 2038. A inaugurar novas centrais a carvão. Com uma nova central em Düsseldorf. A Índia e a China, 75 mil megawatts, ou acabados de arrancar, ou para arrancar no próximo ano. Há 3 dias, a África do Sul, e por motivos que eu compreendo, inaugura uma das maiores centrais a carvão do mundo, perto de 5 mil megawatts. Só que neste momento, repara, a situação é tão grave que eu penso que alguma coisa vai ter que ceder, porque em Espanha a situação também é muito grave. Mas, desculpe, para os espectadores perceberem, estamos a falar de aumentos de preços que tiram competitividade às empresas que exportam, como por exemplo o têxtil vestuário e outros completamente. Setores. E muito também para um setor como o turismo, porque a restauração e os hotéis têm um peso de energia muito grande. Por exemplo, no caso dos têxteis, eu não sei os números, provavelmente o Sr. Presidente da ATP conhece melhor que eu, mas anda no total da energia, se incluirmos gasóleo e a questão dos transportes, andará pelos 15%, talvez 20% em alguns casos. E isto depende... um dos principais custos de produção. O total da energia são um dos principais custos de produção. E o que vai para a energia depois não sobra para os salários, como é evidente. E quando é preciso, por isso é que eu dizia... Esta política de energia e de eletricidade está a pôr em risco muitas empresas portuguesas, exportadoras? Completamente. Mas isso já desde 2005. E o Primeiro-Ministro e o Presidente da República não dizem nada? Pois, isso é o problema do país. Agora, é evidente que uma política económica tem que pôr a sua tónica absoluta na competitividade económica. É isso que garante os empregos, é isso que garante a sobrevivência das empresas. Portanto, nós estamos neste momento numa tempestade perfeita. Nós temos um preço de carbono elevadíssimo, não temos centrais praticamente em mercado,
porque o sistema em Portugal funciona através das feed-in tariffs e de sistemas políticos articulados. E todo subsidiado. As eólicas, quando são necessárias, não estão lá para produzir, e quando são necessárias, não produzem, e quando não são necessárias, recebem um preço brutal mais do que isso. Tornam o preço do gás natural e do carvão muito mais caro. Porque como eles são obrigados a um para-arranca, para arrancarem, exigem o máximo. Já agora, há dias a produção, aliás, logo a seguir àquele apagão, a produção na Península Ibérica, o que estava a aguentar a produção de toda a Península Ibérica, eram os 7.000 megawatts de potência nuclear espanhola. 7.000. E é isso que estava a funcionar a 98%. E andamos nós agora, a dizer repare, que não temos nuclear por opção e não queremos, e a consumir energia nuclear. Repare como são estas coisas. O nuclear está a beneficiar do CO2 pago ao carvão e ao gás natural. Estão todos a beneficiar? Todos os que não emitem carbono. Claro, porque esses não têm que pagar essa... Incluindo os que compraram as barragens do Douro. Numa economia social de mercado, seria normal que um país como Portugal, em situações de empresas que têm potencialidades, mas que estão em dificuldades momentâneas, houvesse outras empresas capitalizadas que as adquirissem para poderem ganhar músculo e salvá-las. Isso em Portugal é raríssimo acontecer. As empresas, de facto, chegam à insolvência. Os Estados Unidos têm o famoso Chapter 11, certo, que é um mecanismo que eles têm para recuperar as empresas e tem funcionado lindamente ao longo da história, penso que já dura há 60 anos. E Portugal tentou, de facto, em 2017, mas isso, de facto, não funciona. Isto, depois de levar para a banca ficar com todo o lixo empresarial, quando as coisas já estão muito infectadas, dá, a curto prazo, nas famosas imparidades. De facto, em que nós estamos amarrados a preços, nomeadamente das FITs, até 2028 e 2032, e como já explicou o professor Abel Mateus no seu livro sobre a regulação em Portugal, já perdemos no setor económico, a começar pela energia e pela eletricidade, 81 mil milhões de euros.